A Amazônia é uma das mais importantes áreas de biodiversidade do planeta. Várias espécies de animais e de plantas vivem na região e algumas delas ainda nem foram descobertas. Neste ano, a região quase foi liberada para a exploração mineral pelo governo Temer, que acabou cedendo às pressões e revogando o decreto de liberação. A relevância científica da Amazônia é o que você descobre hoje. Fique conosco! O Dois Pontos começa agora. Brazil not as a region, but as a global. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o Olá! No programa de hoje, nós recebemos o professor da UFMG, Raoni Rajão, coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da UFMG. Também no nosso estúdio, o pós-doutorando no Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, o Birajara Oliveira. Bem-vindos ao programa. Para começar, Birajara, qual que é a importância da Amazônia para o meio ambiente do planeta como um todo? A Amazônia ela abarca a maior parte da biodiversidade da Terra. Ela tem uma parcela muito significativa das espécies de plantas e animais da Terra e, principalmente, ela abarca também uma parcela muito grande da história evolutiva dessas espécies. Então, ela tem um papel muito importante para que a gente possa conhecer os processos que ocorrem na natureza, os processos que mantêm a biodiversidade e mantêm serviços que o homem utiliza, como manutenção de água e de outros recursos naturais que são essenciais para o homem. E para o senhor, qual que é o diferencial internacional da Amazônia, professor Raoni? Olha, a Amazônia ela oferece, né, diferentes serviços ambientais, né, que é uma forma de conceitualizar, né, a utilidade da Amazônia para o homem, né, porque obviamente existe toda uma importância por si só enquanto natureza, enquanto patrimônio, né, mas existe também um ponto de vista mais nosso, né, que inclusive nos permite avaliar o que vale mais a pena, transformar a Amazônia em um grande centro de mineração e de agricultura ou preservá-la, né? E do ponto de vista dos serviços ambientais ofertados pela Amazônia, além da biodiversidade, da preservação da biodiversidade, que é muito importante, inclusive para o desenvolvimento de medicamentos e também para o próprio conhecimento, né, da evolução humana, né, e das espécies, tem também os serviços ambientais ligados à mitigação da mudança climática, né, e também aos serviços hidrológicos, né? Eu gostaria de enfatizar esses dois. Com relação à mitigação das mudanças climáticas, tem um estoque muito grande de carbono, né? Principalmente porque uma parte das árvores ela é feita de carbono e ao serem cortadas, existe um processo químico e esse carbono vira dióxido de carbono, né, que é o principal gás de efeito estufa e que gera as mudanças climáticas, né, inclusive com a acentuação, né, de catástrofes, né, climáticas e o aumento de, por exemplo, né, agora estamos vendo nos Estados Unidos, né, uma série de tornados, de tempestades intensificadas, provavelmente por causa das mudanças climáticas, né, e a quantidade de carbono na Amazônia é tão grande, né, na biomassa, né, encontrada lá, que 1 hectare, que equivale a um campo de futebol, ou seja, uma área pequena, né, equivale a 480 toneladas de CO2 equivalente. Né? 482 toneladas, pensando que um voo por passageiro que sai de Belo Horizonte, que vai até Lisboa e emite 1 tonelada, são praticamente 500 voos para Portugal, de Belo Horizonte. Ou são também, por sua vez, 5.000 viagens para São Paulo, de carro. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma ação relativamente pequena, é um campo de futebol que antes era floresta, agora é, por exemplo, pecuária, e aquilo gera um efeito que a gente pode pensar como que significa para os nossos padrões de consumo no dia a dia. Ninguém, na própria vida, faz 500 voos para Portugal, por exemplo. Né? Outro processo também é o impacto nos serviços hidrológicos, né? Porque a Amazônia ela tem uma capacidade muito grande de estar, de certa forma, gerenciando a umidade que chega, né, principalmente das áreas próximas ao Equador, né, absorvendo essa umidade do mar e transportando ela para o centro e para o sudeste. Né? Só para a gente ter ideia, se não fosse pela floresta, aquela região do Brasil, inclusive onde nós estamos, né, seria tão seco quanto o deserto do Atacama, que está na mesma latitude. Tem um exército também da Namíbia, que fica na África, e o Outback australiano.
né? Então é por causa desse canal de chuva que chega que é possível, inclusive, a gente ter Belo Horizonte, apesar da secura agora, né, uma região ainda habitável com água na torneira. E, inclusive, já vários estudos foram feitos onde, ao simular a continuação do desmatamento da Amazônia, como que esses serviços podem ser interrompidos, né? Um deles, por exemplo, mostra que você pode perder mais de 50% da produção agrícola, né, e da pecuária e também da produção de energia elétrica, né? Então, de certa forma, essa ideia de chegar na Amazônia, transformar ela toda num grande campo, né, seja para pecuária, seja para agricultura, você vai estar matando a galinha dos ovos de ouro. E há quem fale que a Amazônia é o pulmão do mundo. Esse tipo de pensamento, ele tem algum sentido prático? Na verdade, não, porque a fotossíntese, né, que gera o oxigênio para os seres vivos, ela é feita principalmente por algas microscópicas no oceano. A Amazônia tem muito mais um papel de manutenção do clima e manutenção de ciclo hidrológico, como o professor Raoni colocou, do que realmente de produção de oxigênio, porque isso está muito mais associado a essas algas microscópicas do oceano. Então a Amazônia não é o pulmão, professor. Talvez algo mais próximo do ar-condicionado do mundo, né? Acho que é uma definição um pouco mais simples. Estaria mais certo, né? E qual que é a importância especificamente da Amazônia, da região da Amazônia para o Brasil, para a biodiversidade brasileira? Qual que é a importância dela? Então, ela tem uma importância basicamente até certo ponto desconhecida. Por quê? Dentro dos dados que nós temos até hoje sobre a biodiversidade da Amazônia, a gente já sabe que a Amazônia tem uma biodiversidade comparável à da Mata Atlântica, que é a região mais bem conhecida do Brasil em termos de biodiversidade, porque foi conhecida desde a época do início da exploração do litoral brasileiro. Porém, a parcela da área da Amazônia que é conhecida por meio de pesquisas científicas e justamente a parcela da qual a gente conhece as espécies que existem na Amazônia é uma parcela muito pequena. E quando com pequenos inventários, pequenos estudos que são feitos um pouco distantes desses locais que já foram estudados, geralmente mostram uma biodiversidade totalmente nova, mostram um grande número de espécies novas de diversos grupos. Isso indica que quando nós conhecermos uma área maior da Amazônia, quando existir pesquisa científica suficiente em uma maior área da Amazônia, provavelmente a gente vai conhecer uma biodiversidade ainda maior do que existe atualmente. Então, a biodiversidade da Amazônia, ela é em grande parte desconhecida, provavelmente a maior parte dela é desconhecida, porém, o pouco que a gente sabe sobre a Amazônia já mostra que ela tem a maior biodiversidade da Terra, provavelmente. E na avaliação do senhor, professor Raoni, qual que é a importância da Amazônia para o Brasil? Olha, continuando, né, o levantado, né, pelo Birajara, eu acho que é importante lembrar aqui, historicamente, quanto de valor que já gerou a biodiversidade da Amazônia, né? Por exemplo, foi graças à substância curaro, que os índios descobriram, né, que é algo que eles colocavam na ponta da flecha, né, uma espécie, né, de vegetal que eles colocavam na ponta da flecha, que ao acertar no alvo, paralisava esse alvo, né? E isso permitiu um salto enorme na medicina, porque até então as operações, por exemplo, eram feitas sem anestesia, sem nada. E de repente você tem algo que consegue estar, né, aliviando a dor e permitindo, inclusive, você avançar cirurgias cada vez mais complexas, né? Outra coisa importante é a borracha, né, o látex natural, que é um produto tipicamente da Amazônia, que inclusive foi só a partir da Segunda Guerra Mundial que eles conseguiram modificar o petróleo de maneira tal a produzir a borracha artificial, e que sem ela você não teria revolução industrial. Porque sem a borracha você não tem o carro, você não tem imagina se até hoje nossos carros fossem como as carroças de antigamente, o carro de boi, né, agindo diretamente sobre o solo, né? Imagina com conforto, né? Obviamente que a borracha é muito importante para o desenvolvimento de motores, né, e dos próprios equipamentos, né, que eram muito mais resistentes do que, por exemplo, o uso de tecidos e outras tentativas, né? Então, se a gente pensa, se esses dois elementos já tiveram um papel central, inclusive geraram uma quantidade imensa de recursos, né? A Manaus, por exemplo, a época do ciclo da borracha era mais seca que a Suíça, né? Eles mandavam, né, lavar, né, a história, né, que eles mandavam lavar as roupas, já que os rios, né, têm água mais escura, as roupas os ternos dos barões da borracha eram lavados em Paris, né, e depois retornados para, né, e obviamente com um problema sério de distribuição de renda, uma série de outros problemas, mas com um recurso realmente fabuloso. Agora você imagina qual que pode ser um próximo ciclo aí, né, de crescimento de benefício para a humanidade a partir da biodiversidade da Amazônia, né? Aí o futuro nos reserva, mas existe um passado que demonstra isso.
Agora, Birajara, a gente tem uma real noção, ou pelo menos próximo dessa noção real, do quanto da Amazônia já foi desmatada? Existem estudos, sim, principalmente baseados em imagens de satélite, que quantificam quanto foi desmatado da Amazônia. É lógico que existe uma incerteza intrínseca a esse tipo de dado, mas existem, sim, diversos estudos que mostram, dá uma ideia boa do quanto ela já foi desmatada. E em que nos afeta, professor Raoni, esse desmatamento da Amazônia? Eu gostaria só de complementar a resposta dele, porque é o seguinte, existe uma incerteza muito grande sobre, inclusive porque nós estamos falando de uma área de tamanho continental, né? É impossível você ir lá no chão e medir árvore por árvore, né? Mas o Brasil, ao mesmo tempo, né, desde o período dos militares, investiu muito em sensoriamento remoto, inclusive que é o centro, né, onde nós dois colaboramos, onde ele tem, né, faz o pós-doutorado, que é exatamente a ideia de, a partir de um sensor ou no avião, ou até mesmo em satélites, de você observar essas grandes áreas, né? Foi um processo complicado, inclusive parte da minha pesquisa exatamente é sobre como que a gente sabe como é que foi a história através do qual a comunidade científica se convenceu que um certo valor corresponde ao desmatamento da Amazônia, né? Mas hoje o valor mais reconhecido é o realizado pelo PRODES, né, que é o Sistema de Monitoramento Anual, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que estima que 18,5% da Amazônia já foi desmatada em modalidade corte raso, ou seja, foi completamente limpa, né, e foi substituída por outros usos, na maior parte dos casos. Agora, existe uma série de outras pesquisas que falam que isso é o corte raso. Agora, a degradação, ou seja, áreas que foram incendiadas com maior frequência, áreas que foram cultivo e exploração madeireira, pode ser provavelmente o dobro disso, ou mais que o dobro disso. Então, nós estamos numa situação que daqui a muito pouco tempo, mais da metade da Amazônia já vai ter sido acometida por uma intervenção humana, inclusive prejudicando esse processo que a gente está descrevendo aqui. E quais são as consequências mais imediatas para o Brasil dessa degradação, desse desmatamento? A consequência mais imediata está com relação ao funcionamento do regime de chuvas hidrológico, inclusive de temperatura, né? Tem uma série de pesquisas que foi feita, por exemplo, numa região ali do Mato Grosso, que ela é muito importante, que é em torno do Xingu, porque você tem o Parque Indígena do Xingu, que é muito preservado, né, pela ação, inclusive, das populações indígenas, que tem muitas delas como um valor importante, e a área em volta que já foi convertida quase completamente para a pecuária e para a agricultura. Assim que você cruza a floresta, que você já está fora da floresta, alguns quilômetros, a precipitação cai drasticamente e a temperatura aumenta em até 5 graus. Ou seja, não estou falando de uma diferença de temperatura entre 28 graus e 33 graus, por exemplo, né? Em média, né? fora os picos, né? E isso, obviamente, tem uma série de consequências, né? Seja para o bem-estar, seja, por exemplo, para aumento de secas, né? E isso tudo junto com a mudança climática, que também exacerba isso. Então, o Brasil, com o desmatamento, vai estar perdendo, na Amazônia, vai estar perdendo 2 vezes, porque ainda mais se a gente pensar que, por exemplo, os Estados Unidos, com Trump, né, não vai estar levando a sério a mitigação das mudanças climáticas, ela vai acontecer e os efeitos delas são exacerbados por causa do desmatamento, também localmente. E a biodiversidade também fica em risco, Birajara? Um grande risco, porque um dos principais fatores para a extinção de espécies é a degradação do hábitat. E a perda de hábitat por desmatamento leva à extinção de espécies. Considerando que na Amazônia uma parcela muito grande das espécies é totalmente desconhecida, a gente pode estar perdendo, na verdade, um número enorme de espécies que a gente nunca vai conhecer. Elas vão se extinguir antes de qualquer cientista conhecer essas espécies. E até complementando uma coisa que foi mencionada antes pelo professor Raoni, junto com essa perda de espécies, você tem que pensar que você está perdendo história evolutiva. Ali está guardada a história evolutiva das espécies. E a Amazônia, nossos resultados mostram, em alguns estudos que a gente realizou, que ela tem uma diversidade evolutiva muito grande. Então você tem muita história evolutiva guardada nessas espécies. Qual que é o valor disso? O valor disso é justamente porque se existem medicamentos potenciais nas espécies da Amazônia, ou se existe qualquer tipo de produto potencial nas espécies da Amazônia, espécies que são proximamente relacionadas evolutivamente, geralmente têm os mesmos produtos. Então, você tem uma oferta menor de produtos quando as espécies são muito relacionadas. Agora, quando você tem um local como a Amazônia, com uma alta diversidade filogenética, uma alta diversidade evolutiva, significa que provavelmente você vai ter produtos muito diversos. Então, até do ponto de vista econômico,
as espécies da Amazônia devem ter um valor muito mais alto nesse ponto de vista. Elas devem oferecer diversos potenciais medicamentos e outros produtos oriundos da biodiversidade. Agora, sobre a questão legal de tentar preservar isso tudo que os senhores estão comentando. As leis existentes hoje no Brasil, o senhor acredita que elas são suficientes para proteger a Amazônia, professor Raoni? Olha, eu acho que para começar, é só lembrar rapidamente qual é o marco, né, jurídico principal que pode contribuir nesse sentido, né? Você tem duas grandes categorias que podem estar ajudando, né, a preservação e a conservação, né? Inclusive fazendo a distinção, que a ideia de preservar é manter como está e a ideia de conservar é utilizar de maneira sustentável no tempo, né? Então não necessariamente preservando de maneira absoluta, aceita um certo nível de intervenção. Você tem na Amazônia, na verdade em todo o Brasil, né, uma série de formas diferentes de estabelecimento de áreas, né, de unidades de conservação, né, algumas que são de proteção integral, né, que realmente tem a ideia de você transformar aquelas áreas em áreas intactas, e outras áreas de uso sustentável. E isso é uma forma importante porque você estabelece limites, né, na conversão do uso do solo, para usar o linguajar técnico, né, onde eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, cortar todas as árvores e colocar o gado. Né, mas, por exemplo, eu posso, por outro lado, fazer uma exploração sustentável da madeira, eu posso retirar um açaí, eu posso retirar uma castanha do Pará, eu posso explorar a borracha, assim por diante. Então isso é uma categoria, né, de áreas que, ao estabelecer uma unidade de conservação, ela torna-se áreas públicas, né? Então, inclusive, a responsabilidade, né, dos estados e do governo federal de estar tomando conta dessas áreas. Aí você tem uma outra categoria de conservação, né, de manutenção dos recursos, que são em terras privadas, e essa está vinculada ao Código Florestal, né, que inclusive tem uma história muito longa, né, desde o Brasil colonial. Tivemos legislações que controlavam acesso às florestas, né, ainda mais porque a gente tem que lembrar que quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram um trabalho muito intenso de identificar na diversidade de madeiras do Brasil a matéria-prima para a indústria naval deles. Né? Na época, era a mesma, corresponderia, né, hoje a encontrar a matéria-prima para poder fazer foguetes, né, para poder ir até Marte. Né? Então, era algo absolutamente estratégico para os portugueses. E aí, por isso que você tem a definição das madeiras de lei, ou seja, aquelas espécies, aquelas essências de madeira que não podem ser utilizadas porque são de uso exclusivo da coroa ou precisam de autorização. Então, você já tinha proteções dessa forma. Depois, em 1934, você tem a criação de um Código Florestal, que foi feito com algumas mudanças em 1965, que estabelece dois elementos, né? A APP, a Área de Preservação Permanente, principalmente em torno de morros, né? e áreas mais que têm um maior risco de degradação, como o topo de morro, né? E também em torno dos rios. E a chamada reserva legal, né, que com uma madeira de lei, a ideia era você destinar uma área para poder fornecer serviços, serviços ecossistêmicos para a fazenda, inclusive madeira. Lembrando que a base da nossa indústria, né, do período colonial era o açúcar que precisa de queimar madeira. E você precisa ter uma produção sustentável de madeira para você ter uma produção sustentável de açúcar, que era a indústria básica do Brasil. Né? E a mesma coisa depois o café, ele precisa ser torreficado. Então existe ali toda uma tradição, né, e com o Código Florestal de 34 e de 65, que também buscava preservar o ciclo hídrico, né, porque tinha o medo, né, e confirmado hoje cientificamente que ao desmatar as chuvas vão embora, isso é um conhecimento antigo, né, e também da madeira, que acreditava que os proprietários não tinham responsabilidade de tomar conta sozinhos do próprio território. Né, você precisava de uma imposição do Estado. Né. Assim, no papel, ele tem um potencial muito grande. Agora, infelizmente, existe ali, ainda mais porque o poder local ele ainda é historicamente muito forte, existe uma dificuldade muito grande do Estado chegar nesse produtor e tentar, de certa forma, ajudar na gestão do território, buscando um bem comum. Então, existem ainda muitos desafios daí, né, na implementação do Código Florestal. Mas o desafio estaria na prática? As leis já abarcariam o que é necessário e a prática não funciona, Birajara, ou não? Então, em parte, sim. Você tem leis que protegem essas unidades de conservação e também as áreas particulares. No entanto, não existe fiscalização suficiente. Isso a gente observa até nas unidades de conservação, que algumas delas têm ação de caçadores dentro delas e várias outras atividades que não deveriam ocorrer dentro dessas unidades. No entanto, mesmo não tendo tanta fiscalização quanto deveria ter, o que a gente observou no nosso estudo foi que, apesar disso, elas ainda têm um papel muito importante para a preservação da biodiversidade, principalmente porque elas mantêm, no geral, área de vegetação nativa mais do que os ambientes
externos às unidades de conservação. Então acaba que, apesar de muitas vezes existir aquela história da unidade de conservação só do papel, que ela não tem fiscalização efetiva, ela até um certo ponto barra a ação, e isso já tem um papel muito importante para conservação no caso de biodiversidade. Agora, especificamente sobre os animais existentes na Amazônia, Birajara, quais são os problemas hoje, quais riscos estão submetidos os animais na Amazônia? Então, os animais na Amazônia, em específico, eles sofrem basicamente dos mesmos problemas que a vegetação. Por quê? Por causa que, para a manutenção das espécies animais na Amazônia, é necessária a preservação do hábitat dessas espécies. Então, o principal fator que leva à extinção dessas espécies é a degradação do hábitat, principalmente por desmatamento. Mas os animais também sofrem com a caça, que em alguns locais, é claro, não em todos os locais, mas em alguns locais existe uma concentração maior de caça que ameaçam algumas espécies também de animais de forma mais específica. O desmatamento, eu acho que é um problema maior nesse sentido, porque ele acaba sendo uma ameaça a todas as espécies, enquanto a caça, ela é uma ameaça muito grande para determinadas espécies, a caça e o tráfico de animais também, porém ela acaba focando em algumas espécies, não em todas, como o desmatamento acaba atingindo a todas. E como o senhor vê essa questão dos animais na Amazônia, professor Raoni? Pois é. Acho que é importante a gente ter em mente, né, que existe ali que uma coisa é realmente a proteção dos habitats, a condição sine qua non para que haja conservação. Mas também é importante só lembrar que a gente não pode também chegar no outro extremo. Né? Porque, inclusive, muitas das populações da Amazônia, a caça é a única fonte de proteína. Então, a partir do momento que você implementa, por exemplo, ações que negam acesso a elas, né, dessas áreas, né, inclusive de poder caçar nessas áreas, você vai estar empobrecendo muito a alimentação delas. Né? Inclusive, até tem um artigo muito interessante que saiu no New York Times ontem, né, falando como que, inclusive, as populações ribeirinhas da Amazônia estão cada vez mais consumindo produtos industrializados. Né, e que, ou seja, você está substituindo lá, né, o peixe, a caça, né, por um produto enlatado, por um mucilon, por um chocolate industrializado. Né, e, obviamente, não é... Né, você está se perdendo muito da diversidade de alimentação também. Então, ou seja, tem esses riscos todos, mas só lembrando que também a gente não pode chegar no outro extremo, né, e de certa forma, proibir toda a dinâmica humana também na região. Né. E, complementando isso, tem uma questão importante também, que um dos resultados que a gente obteve na nossa pesquisa sobre unidades de conservação foi justamente que as áreas de uso sustentável, que são essas áreas onde caça é permitida, é claro que com um certo controle, mas caça, e principalmente nas terras indígenas, elas representaram uma parcela muito importante da proteção da biodiversidade na Amazônia. Então, essas unidades de uso sustentável e principalmente as terras indígenas, elas têm um papel muito importante na Amazônia para a manutenção da biodiversidade. Mas a atuação do governo hoje, ela tem conseguido frear o tráfico de animais, ela tem conseguido promover uma conscientização das pessoas não comprarem esses animais ilegalmente? Vocês acham que tem sido suficiente para preservar os animais na Amazônia? Porque para a gente que é leigo, fica parecendo que todos os animais lá estão em risco. A sensação que nós temos é essa. Esse nosso medo, essa nossa angústia, tem alguma base? Olha, enfim, tráfico de animais e biopirataria não exatamente é a minha área, né? Mas pelo menos o que eu tenho seguido hoje, se de um lado você tem como impressão, né, uma diminuição do tráfico internacional, né? Até porque, imagina no contexto brasileiro, até 10 anos, 20 anos atrás, muita gente tinha um papagaio em casa, tinha um animal silvestre, um miquinho, né? E obviamente esse consumo nosso, inclusive aqui no Sudeste, alimenta toda essa cadeia de tráfico, né? Sabendo que a cada 10 animais, né, que são recolhidos lá, a maior parte falece no caminho aqui e chegando até nós, né? Então você tem ali uma série de mudanças também, inclusive de comportamento da população, que eu acho que contribuíram para isso. Mas hoje em dia, principalmente nos últimos 3 anos, com um aumento muito grande do desmatamento, né, que em 2 anos seguidos aumentou 30%,
a preocupação hoje está tão mais, olha, não vamos destruir o habitat dos animais, porque enquanto preocupação primária antes de pensar efetivamente no que está ali dentro, né? Porque obviamente você pode ter às vezes uma floresta, né, que pode ter mais ou menos de biodiversidade, porque também você tem desertos verdes, né? Às vezes a floresta está lá toda em pé, mas houve um processo de caça, de degradação tão intenso, queimadas sucessivas, que a biodiversidade se diminuiu muito. Mas pode ser que haja, né, uma biodiversidade. Agora, se aquilo está se transformando em um pasto ou uma área de plantação de soja, você tem certeza que você não vai encontrar uma onça pintada lá dentro, né? Então existe entre a dúvida e a certeza, essa ênfase de vamos pelo menos tentar preservar e enfatizar a importância da diminuição do risco do desmatamento enquanto prioridade. Agora, em relação especificamente à questão da flora, das espécies vegetais, tem algumas espécies que hoje estão mais em risco na Amazônia, que mais preocupam a comunidade científica? Com certeza sim, existem espécies ameaçadas que encontram-se na Amazônia, mas a grande questão é que deve existir um número ainda maior de espécies ameaçadas na Amazônia que a gente não tem ideia, porque a informação ainda é muito escassa. Ainda tem uma demanda, uma falta muito grande, uma carência de estudos sobre biodiversidade. Então, podem existir diversas espécies, na verdade, que estão à beira da extinção e que a gente não tem a mínima ideia, por causa dessas lacunas de conhecimento. E em relação às plantas, ainda existe um outro fator, que as evidências com os dados que nós temos até o momento apontam que existe um grande endemismo na Amazônia, ou seja, as espécies têm uma distribuição, algumas são de ampla distribuição, é claro, mas algumas têm uma distribuição muito restrita. Se uma espécie é muito restrita a um determinado local, se esse local for degradado, essa espécie está extinta. Então, o risco de extinção para essas espécies é muito grande. Então, na prática, a gente pode estar tendo uma degradação e uma perda de biodiversidade muito maior do que a gente consegue estimar, por causa que o conhecimento científico está um passo atrás do que é a realidade. Sim. Lá. Agora, nessa questão da vegetação, professor, e dos estudos científicos, como que as pesquisas hoje podem contribuir para esse conhecimento e preservação da Amazônia? Então, existe um esforço multidisciplinar, né, bastante amplo, que é necessário para poder avançar isso, né? E você precisa, desde estudos, digamos, mais de base, né, como, por exemplo, os próprios estudos na biologia, na biogeografia, ou seja, identificar essas espécies, catalogar, ver espacialmente como elas são distribuídas. A mesma coisa com relação ao carbono, né? Existe todo um estudo bastante intenso sobre os ciclos de carbono, né? Ou seja, o que a floresta emite em termos de carbono, o que ela absorve, como que isso está ligado à umidade, como está ligado à temperatura, a CO2, né? Ou seja, ao dióxido de carbono na atmosfera, como é que isso vai se comportar no tempo, como que a temperatura, né, e o próprio processo de salinização, que é uma preocupação muito grande com relação à Amazônia, pode estar interferindo nela ou não. Então você tem essa pesquisa de base que tem um papel muito importante. Agora, você tem também as ciências sociais, as sociais aplicadas e a própria engenharia, né, eu sou do departamento de engenharia de produção, que são mais ligadas mais ao problema de como então a gente vai estar organizando sistemas humanos, econômicos, sociais, até mesmo culturais, para poder estar mantendo esses serviços e mantendo, né, esses recursos, né? Então você tem desde estudos que vão, por exemplo, ligados à sociologia, antropologia, para poder entender, por exemplo, como que as pessoas percebem a legislação ambiental, o que faz um grupo com mais facilidade buscar né, se adequar à lei e outros não, né? Como que está ligado, por exemplo, à cultura de transgressão no Brasil, né, que é um processo histórico, né? O brasileiro sempre gosta de dar um jeitinho, sempre gosta de um pouco trabalhar entre as linhas, e isso tem consequências também no chão. E também estudos, né, que inclusive nós realizamos em conjunto, que são estudos de modelagem integrada, né, e de simulação, que tem um papel muito importante, primeiro porque é um espaço interdisciplinar, onde você pode pegar, por exemplo, um estudo mais voltado à sociologia, à antropologia, aos estudos organizacionais, que tenta representar o comportamento dos produtores rurais, né, isso dentro, por exemplo, né, de um algoritmo de computador, dentro de uma simulação, e o impacto de certos comportamentos no meio ambiente também simulado dentro do sistema e dentro de um certo cenário. Então, por exemplo, e se uma grande área da Amazônia que é protegida hoje deixar de ser protegida no futuro? Qual é o impacto disso? Né? E se as pessoas resolverem, se o governo e, por exemplo, as empresas, né, os supermercados pararem
parem de comprar carne provinda de área com desmatamento, porque nós somos parte do problema também. Né? Qual que vai ser o resultado positivo disso? Né? Então você consegue estar realizando estudos, integrando esses conhecimentos e fornecendo respostas, né, sobre cenários alternativos, que aí você pode balizar a sociedade a tomar decisões com relação a isso. E você acha que as pesquisas hoje realizadas no Birajara têm levado, de fato, à preservação da Amazônia? Sim, sim. As pesquisas científicas, elas, apesar de terem, muitas vezes, ficarem muito presas ao meio científico, em alguns casos elas acabam atingindo diretamente a sociedade, principalmente, né, nesse aspecto de modelos aplicados a um determinado propósito como conservação, eles têm um papel de comunicação com a sociedade muito grande. E por eles representarem cenários e representarem situações, muitas vezes hipotéticas de um futuro possível, eles simplificam, eles facilitam essa comunicação tanto com o público leigo, quanto com os atores, como políticos, e acabam, de alguma forma, mudando decisões políticas e contribuindo assim para a conservação. Um exemplo muito importante disso, né, ocorreu por volta dos anos 2000, inclusive com um papel muito importante aqui da própria UFMG, né, do professor Britaldo Soares Filho, né, que colabora, né, que a gente colabora muito próximo dele, foi que até então, né, existia muito essa ideia que as áreas protegidas eram importantes, mas eram parques de papel, né, e não tinham exatamente uma efetividade. Aí você teve uma série de estudos que primeiro comprovaram a efetividade dessas áreas, a proteção, principalmente a partir do momento que os mapas de desmatamento começaram a ser disponibilizados pelo INPE, e depois você teve uma série de estudos, incluindo o do professor Britaldo, mas também de outros, que apresentaram essas áreas, mostrando que elas tinham um efeito de barreira contra o desmatamento. E aí você teve uma reconceitualização das áreas que passaram não só a ter um papel na preservação da biodiversidade mais direto, mas como colchões mesmo, por exemplo, a obras de infraestrutura, e isso teve uma influência enorme no governo, né? Então, por exemplo, você tem ali entre 2004 e 2006, praticamente o número de áreas protegidas da Amazônia praticamente dobra. Né? E isso, inclusive, é estimado por até um estudo publicado na Science pelo professor Britaldo, que com isso você conseguiu reduzir o desmatamento, né, ou seja, do que aconteceu nessa área, nesse período que teve uma queda brusca do desmatamento, né, em quase 70%, que quase a metade dessa queda do desmatamento ocorreu por causa da criação dessas áreas. Ou seja, você tem uma ligação ali entre ciência, que mostra o papel dessas áreas, isso convenceu os tomadores de decisão a criar mais áreas em locais estratégicos, e isso, por sua vez, contribuiu de maneira bastante direta à preservação da Amazônia. Então, tem um papel muito central. Agora, por falar no professor Britaldo, Birajara, você e o professor publicaram recentemente um artigo internacional sobre as unidades de conservação. Qual foi o foco específico dessa pesquisa de vocês? Então, essa pesquisa nossa, ela tinha como foco quantificar o quanto as unidades de conservação no Brasil, e cada uma dessas categorias, né, unidades de proteção integral, uso sustentável e terras indígenas, o quanto efetivamente elas protegem a biodiversidade e o quanto esse acréscimo no número de unidades de conservação ao longo do tempo, com a criação de novas unidades, realmente aumentou a proteção da biodiversidade, das várias dimensões da biodiversidade, que a gente pode pensar tanto em quantas espécies estão sendo protegidas, quantas espécies endêmicas estão sendo protegidas, essas espécies de distribuição mais restrita, o quanto da evolução dessas espécies está sendo protegido pelas unidades de conservação. E tudo isso, a gente quantificou isso tudo, só que como existe toda essa lacuna de conhecimento que a gente conhece sobre a biodiversidade, a gente também estimou isso, o quanto que as unidades ainda são pouco conhecidas, o quanto que ainda falta de pesquisa científica nas unidades. E esse estudo nosso mostrou algumas coisas que nos surpreenderam. A maioria das unidades de conservação é pouquíssimo conhecida do ponto de vista científico, o que dificulta até planos de manejo efetivos para a proteção da biodiversidade nessas unidades. Mas, por outro lado, o aumento das unidades de conservação nos últimos anos teve um papel muito importante na proteção da biodiversidade. A única coisa que a gente observa é que nos últimos 10 anos, você tem um aumento grande nas unidades de conservação e você tem um aumento na proteção da biodiversidade. Porém, a tendência para o futuro, para que a gente consiga proteger uma parcela maior da biodiversidade do que a que está sendo protegida atualmente,
vai ser necessário um planejamento ainda mais efetivo e baseado em dados científicos de mais qualidade para conseguir proteger efetivamente uma parcela maior da biodiversidade. Agora, além disso, um dado assim que foi marcante e preocupante, por um lado, é que no caso dessas espécies endêmicas, essas de distribuição mais restrita, tanto os dados diretamente de observação das espécies na natureza, quanto dados de simulação, onde a gente tenta prever aonde a espécie pode ocorrer, eles indicaram que essas espécies endêmicas, no geral, estão fora de unidades de conservação. É claro, existem espécies endêmicas dentro de unidades de conservação, mas a maioria delas está fora de unidades de conservação. E isso implica na necessidade de criação de mais unidades para proteger efetivamente essas espécies que sofrem um risco maior de extinção. Agora, os senhores falaram em alguns momentos da entrevista sobre a questão de lacunas, espécies que ainda não são conhecidas. As lacunas existem porque é difícil acessar a região da Amazônia, não tem pesquisadores em número suficiente interessados por investigar aquela região. O que acontece? Na verdade, eu acho que existem dois fatores, e os dois estão intimamente ligados. O principal fator é a falta de recursos para pesquisa científica. A gente tem recursos muito limitados para pesquisa científica. Por consequência, a maioria das pesquisas científicas, e aí não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo, elas ficam muito concentradas à proximidade dos centros de pesquisa, porque aí você tem um custo mais baixo financeiro para efetivar essa pesquisa científica, ir ao local, fazer coleta, verificar quais espécies estão lá. Então acaba que você fica com um viés onde as instituições de pesquisa geralmente pesquisam o entorno delas. Quando você pega o exemplo da Amazônia, aí você tem um fator ainda mais agravante, porque você tem uma dificuldade de acesso que torna ainda mais caro e mais trabalhoso você fazer pesquisa em locais distantes dos centros de pesquisa que já existem, ou mesmo de vias de acesso na Amazônia. Porque se você for pensar na Amazônia, fazer pesquisa em locais extremamente distantes das vias de acesso tem um custo muito alto. E como, no geral, você tem poucos recursos destinados à pesquisa científica e cada vez menos recursos, então essas lacunas elas tendem a ser muito grandes, elas são muito grandes, mas também elas tendem a diminuir numa taxa muito lenta. Então a degradação é muito mais rápida do que nós podemos realmente reduzir esse déficit de conhecimento. Então não tem solução, professor Raoni? Vão ficar algumas partes da Amazônia sem nunca serem conhecidas? Não, acho que tem solução sim, né? É importante, porém, que o país pense quais são as suas prioridades, né? A gente tem hoje uma situação onde, né, obviamente, os diferentes países historicamente fizeram muita pesquisa em seus territórios, têm um conhecimento maior sobre os mesmos, conseguem gerenciá-los de maneira melhor, né? E outros países que não têm essa condição, né? E mais importante, inclusive, do que a opção, né, sobre quando pesquisar, qual é o recurso para isso, é a opção também de conservar, né? Porque um elemento que é muito claro, inclusive nós fizemos algumas análises nesse sentido, se hoje, né, não derrubarmos uma árvore sequer, né, em todo o território nacional, e considerarmos todas as metas de expansão da pecuária, da agricultura, né, ou seja, produção de carne, exportação, o Brasil ainda estaria se posicionando como líder mundial na produção de alimentos, é possível fazer isso com as áreas que já foram desmatadas. O problema é que tem uma escolha, tem um Estado debilitado e tem uma escolha individual egoísta, onde é mais barato hoje você desmatar uma área virgem, que às vezes, por exemplo, gera a extinção dessas espécies, do que você cuidar bem e restaurar, por exemplo, um pasto que está degradado, né? Então, assim, como que a gente cria uma situação inclusive, para dar tempo de conhecer essas áreas? Porque senão, igual eu comentei, a gente está chegando a um ponto que metade da Amazônia já está sendo afetada de alguma forma daqui a alguns anos, ou 10, 20 anos que seja, né? E aí a gente é capaz de a gente chegar lá e já não ter mais, inclusive, o que conhecer, porque já vai ter sido, né, degradado, já vai ter sido desmatado, já vai ter sido afetado. Agora, a comunidade científica internacional também estuda a Amazônia ou os estudos são feitos somente no Brasil?
Não, a Amazônia ela é foco de uma vasta gama de pesquisas internacionais, inclusive com grupos internacionais que focam suas pesquisas na Amazônia. Pegando, né, o lado da biodiversidade, essa biodiversidade da Amazônia, ela chama a atenção do mundo como um todo. E justamente por isso, você tem pesquisa científica de grupos de diversos países focados exclusivamente na Amazônia. O senhor acha, então, que realmente a Amazônia tem sido estudada não só pelo Brasil, professor? Sim, sim. É porque é um tópico de pesquisa importante, como, por exemplo, né, os aceleradores de partícula ou vários outros tópicos que você tem grupos internacionais, né? Mas muito raramente, assim, com pouquíssimas exceções, você vai ver grandes estudos voltados para a Amazônia que não partem de colaborações internacionais, né? Inclusive os nossos próprios estudos, né, eles partem de grandes redes, né, de pesquisadores, porque você precisa realmente trazer, né, o que tem de melhor de conhecimento. E ao mesmo tempo, né, essas pesquisas também elas se colocam em âmbito internacional, né? A própria UFMG ela já tem posso dizer até uma tradição, né, de ter grandes publicações de peso, né, como essa recentemente, né, do Birajara, do professor Britaldo, né, na Science Communications, né, da Nature, né, como nós tivemos também artigos publicados na Science, né, eu tive um artigo há mais ou menos um mês atrás publicado na Proceedings of the National Academy of Science, ou seja, que é a revista da Academia de Ciência Norte-Americana, né, que tem um impacto e uma visibilidade muito grande, né, exatamente para poder fomentar esse debate que é muito mais amplo. A gente realmente precisa de ter os melhores trabalhando conosco, independente de onde eles são. Agora, recentemente no Brasil, houve uma grande polêmica, uma grande discussão com ambientalistas, artistas levando essa discussão para o grande público, que foi uma decisão do governo Temer de liberar uma grande parte da Amazônia, uma área considerada gigantesca por alguns pesquisadores, para a exploração mineral. Quais são as possíveis consequências dessa liberação para a Amazônia? Então, do ponto de vista biológico, o principal risco está em torno de tudo aquilo que eu já mencionei antes. Você tem uma área que, em grande parte, é muito pouco conhecida pela sua biodiversidade e você não tem ideia, ao menos você não tem dados que demonstrem com certeza, se ali existem muitas espécies de distribuição restrita, espécies endêmicas, e mesmo quais espécies estão ali, qual vai ser o real impacto na biodiversidade daquele empreendimento. Então, é o tipo de escolha que é muito arriscada de ser feita sem uma pesquisa científica adequada. Qual que é o problema, professor? Olha, acho que talvez valha a pena esclarecer, né, o que aconteceu, porque gerou bastante controvérsia, inclusive, do sentido, né, do evento, né? Essa área que você se refere, a RENCA, né, que é uma área de preservação dos direitos exclusivos da exploração minerária, né? Inclusive, o histórico dela é bastante interessante, porque alguns pesquisadores ligados à British Petroleum, que tinha a BP, né, que tinha inclusive um braço ligado à mineração, descobriu, né, um potencial minerário naquela região. A Vale ficou com ciúmes, né, e o governo militar, para poder mediar aquela situação, ficou numa situação difícil, porque ele também não queria passar os direitos para a BP, que tinha feito o pedido inicial, mas também não queria bloquear o acesso à Vale, né? Então a solução foi, então não vai ser de ninguém, né? Vamos colocar essa área que vai ser de uso exclusivo do governo, né, de uma indústria, na verdade, um órgão de dentro do governo, um órgão pequeno, que nunca teve capacidade de fazê-lo, então, de certa forma, protegeu. Como aquela área estava protegida, aí você teve a criação de uma série de áreas protegidas para a biodiversidade, né, ou seja, unidades de conservação, efetivamente, principalmente as estaduais que foram feitas ali embaixo. Por quê? Principalmente no estado do Pará, cuja grande parte dos impostos vem da mineração, né, a partir do momento que você proibiu a mineração, o estado falou, bem, eu preciso demonstrar que eu estou preocupado com o meio ambiente, então vou criar uma unidade de conservação debaixo dessa outra área já proibida, e aí na prática não vai ter um grande impacto, né, para a atividade econômica do estado. O problema é que, ao você retirar essa proibição da mineração, você tira um layer, você tira um nível de proteção. E que pode, inclusive, algo que já está acontecendo, a partir do momento que o governo falou isso, deputados estaduais do Pará já começaram a discutir se desfazer de alguma daquelas áreas de proteção ali dentro, né? Porque aí você já não tem mais aquela proibição superior, né? E nós estamos falando de uma área muito grande, o tamanho da Dinamarca, né? Assim, uma área que realmente, caso
ela comece um processo que não é só mineração, né? Você começa a minerar e você atrai, né, toda a população, você cria novas cidades, você começa com a especulação de terras. E ao gerar essa especulação, você tem desmatamento, todo um processo muito negativo, que inclusive pode ser fora de controle. Um outro problema que também é muito grave, talvez o problema mais grave, que está vinculado a outras questões também, é o sinal que você manda para a sociedade e o sinal que você manda para aqueles que estão querendo lucrar com o desmatamento e com a exploração desordenada da Amazônia. Porque mostra que o governo está do lado de quem? Está do lado de vamos fazer um uso racional, vamos, por exemplo, aproveitar as áreas que já estão cometidas com a mineração antes de ir para outras, ou que vamos tentar fazer um ganho a curto prazo, né, independente das consequências a longo prazo. O que faltou, Birajara? Faltou consultar a comunidade científica? Faltou pesquisar um pouco mais para entender essa região antes de fazer esse decreto? Eu acredito que não só nesse decreto, mas em várias medidas políticas em relação a atividades, não só minerária, mas diversas atividades antrópicas, no geral sempre falta pesquisa científica de qualidade para embasar esse tipo de decisão. No geral, essas decisões são tomadas de uma forma muito rápida e sem nenhum tipo de consulta a pesquisadores, ou se são consultados, são geralmente num prazo muito curto, onde não dá para ser realizada pesquisas de qualidade e que efetivamente vão trazer resultados que embasem as decisões. E para a gente encerrar, quer falar mais alguma coisa? Não, só nesse caso aí que é importante lembrar, na verdade o governo federal, né, o presidente Temer, não ouviu o próprio Ministério do Meio Ambiente, porque no processo interno de recolher documentos para poder embasar a RENCA, eles tiveram a extinção da RENCA, eles fizeram um pedido formal para o Ministério do Meio Ambiente, porque tinha que fazer, o Ministério do Meio Ambiente se pronunciou contra, né, o Departamento de Controle do Desmatamento e foi absolutamente ignorado. Tanto é que esse documento, que era uma nota interna técnica, teve que vazar para a mídia, até mesmo para os profissionais que estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, salvaguardaram e falaram, olha, nós falamos, né, agora obviamente a decisão vem, né, da presidência. A polêmica também com a MP da grilagem, agora com o próprio decreto, a impressão que passa é que não há uma preocupação também, que não há uma política ambiental do governo Temer, e não só do governo Temer, de governos anteriores. O Brasil passa essa impressão de que realmente não tem uma política ambiental maior, mais definida, Birajara? No geral, sim, porque não só, como você disse bem, não só no governo Temer, mas em governos anteriores também, sempre se tem uma preocupação muito grande com determinados recursos, mas sem um planejamento justamente de uma pesquisa científica para embasar as decisões e que as decisões não sejam tomadas de forma tão rápida, sem o devido embasamento técnico para essas decisões. O Ministério do Meio Ambiente, então, fica mais figurativo? Olha, no momento, bastante, né? Inclusive, a gente que tem um trabalho, né, que inclusive se aproxima deles, vê que, às vezes, até independente da boa intenção das pessoas lá dentro, inclusive, às vezes até do próprio ministro, que nem sempre vai ter más intenções, às vezes vai ter boas intenções também, sem dúvida, né, e fica amarrado no contexto político mais amplo, né? Porque o que está acontecendo agora, na prática, é que você está tendo um governo fragilizado por escândalo de corrupção, né, que não é novidade para ninguém, e que toda vez que uma denúncia chega no Congresso Nacional para ser votada, como foi no caso, né, da primeira denúncia, né, e quando foi discutida a abertura do processo de impeachment, agora está chegando uma segunda, o que me vem em mente e aí, o que mais que eles vão rifar da política ambiental? Porque o que está acontecendo é isso, é uma troca. Né? E o que os ruralistas querem? Que inclusive tem a maioria do Congresso, que nem necessariamente não são aqueles que querem produzir alimentos, que são a indústria moderna, etc. Tem um grupo grande ali, que é uma elite rural, que ganha roubando terra pública ao desmatar e apropriar para os seus próprios fins. Né? E aí você tem ali o governo cedendo isso. Né? Então você tem, de certa forma, ali uma sequência de legislações que vão nesse sentido. Né? Agora, especificamente na UFMG, como os trabalhos dos senhores aqui na UFMG lidam com a Amazônia e investigam a Amazônia? Então, nosso grupo de pesquisa ele tem bastante foco em pesquisas na Amazônia. Atualmente, além da Amazônia, no caso das análises de biodiversidade em si, a gente está análises voltadas para o Brasil como um todo, que tem não só como foco
a Amazônia, mas uma análise comparativa da Amazônia com os outros biomas brasileiros, que também tem uma série de problemas, falta de conhecimento da mesma forma, e outros problemas específicos desses outros biomas. Mas a pesquisa na Amazônia, ela na UFMG, ela é bastante forte, principalmente no nosso grupo de pesquisa. E nos estudos do senhor, professor Raoni? Eles contribuem nessa direção. Inclusive, parte dos nossos estudos também são sobrepostos, né? A UFMG, curiosamente, ela tem uma agenda de pesquisa sobre a Amazônia bastante antiga, começando pelo CEDEPLAR, né, que de certa forma ajudou a colonização da Amazônia, né, porque eles foram mobilizados na década de 70 para ajudar nesse processo de planejamento, e depois questões ligadas à saúde pública, à malária, e até esse grupo de pesquisa, né, que se desenvolveu principalmente no final da década de 90, ganhando muita força, né? E aí você tem ali toda uma série de pesquisas que são necessárias, né, como aqueles que nós realizamos juntos, né, e também mais diretamente sobre a minha coordenação, né, que no meu caso se foca muito para poder entender como que a gente pode juntar opções regulatórias, ou seja, formas de estar criando novas leis, de estar modificando decretos, de estar aprimorando o Código Florestal que está aí, com as perspectivas dos atores locais, né? Então, por exemplo, nesse estudo que nós fizemos, o último agora, que foi publicado no PNAS, nós avaliamos, né, o sistema de monitoramento por satélite, que se dá através do Cadastro Ambiental Rural, nos perguntamos se ele é efetivo ou não e cruzamos esse dado com o dado de questionários com quase 100 produtores rurais em todo o Brasil, onde a gente perguntou para eles, olha, e aí, tem essa lei, você vai obedecer a lei? Né? E se o governo for mais duro? E se os mercados forem mais duros, exigirem mais? Vocês vão estar aí seguindo a lei ou não? Né? E a partir disso você começa a ter um quadro um pouco mais detalhado, né, de como avançar nesse tema, quais são os grupos que a mais no curto prazo vão poder estar se tornando aliados, quais que aqueles que demandam talvez uma abordagem mais dura, né? Porque um dos problemas ao falar de desmatamento, não só na Amazônia, mas no Brasil, é que você precisa distinguir aqueles que são produtores, que estão querendo produzir alimento, que estão querendo de fato aumentar, né, o seu negócio, cujo negócio é a produção de alimentos, inclusive com tecnologia, daqueles que estão querendo roubar terra, daqueles que estão querendo fazer grilagem, daqueles que estão querendo desmatar, daqueles que não têm nenhum interesse em fazer uma gestão sustentável, inclusive da própria propriedade, porque eles têm certeza que eles podem acabar com a própria terra e desmatar, comprar barato e avançar a fronteira agrícola mais para cima, né? Então é preciso distinguir um pouco desses dois lados e saber, e ter um como aliado e o outro realmente como inimigo, porque roubar terra pública é caso de polícia, não é caso de desenvolvimento sustentável, nem, né, de estar tentando um diálogo, né, como acontece de fato com parte da bancada ruralista. E agora, para a gente encerrar, o nosso tempo já está chegando ao fim. Há esperança para a Amazônia? Acho que com certeza sim. Acho que a gente tem bons exemplos ao longo dos últimos anos, até de pesquisas científicas que conseguiram frear um pouco o desmatamento, frear algumas atividades ou dar alternativas a algumas atividades. E acho que a gente tem esperança, agora ela está muito ligada também a um pouco mais de investimento em pesquisa científica. O senhor vê um futuro esperançoso, professor Raoni? Eu vejo sim. Quando a gente olha no longo prazo, a gente tem para começar dois casos, né? Enfim, a primeira coisa é a floresta tropical que nos está mais próxima, que é a Mata Atlântica, que foi desmatada em 90%. Né? E isso sem percebermos a importância dela. Agora, existe, graças a essas pesquisas, pelo menos o entendimento do que a gente vai estar perdendo, pelo menos parte do que a gente vai estar perdendo. E isso já teve um impacto, sim, né? Não só uma combinação de pesquisas, também ativismo ambiental, o terceiro setor teve um papel muito grande, alguns políticos corajosos, né, que de fato, né, implementaram políticas importantes, né, como, por exemplo, um marcador de águas aí foi o Ministério do Meio Ambiente, liderado pela Marina Silva, que fez o plano de controle do desmatamento, que a partir disso você teve a queda do desmatamento em mais de 70%, né, e que hoje começa um pouco a voltar. Né? Então, você tem, apesar dessa preocupação, você tem um pouco a memória também que, olha, já teve uma situação onde todo mundo achava que era piada, querer reduzir o desmatamento em 80%. Eu estava fazendo pesquisa na época, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, esse pessoal está muito otimista, né? Chegamos muito perto disso. Aí a pergunta fica, poxa, vamos tentar, sendo esperançoso, trabalhando duro e tendo um contexto político diferente, eu acho que é possível, sim, pensar num futuro positivo, não só para a Amazônia, mas para todo o Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no Dois Pontos e até a próxima. Muito obrigado. O Dois Pontos de hoje fica por aqui. Envie as suas contribuições para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.br. Até o próximo programa.